Olá, amadas! Voltamos aos nossos estudos sobre mulheres da Bíblia Sagrada. Hoje abordaremos sobre Joana. Se você quiser assistir outros vídeos, basta acessar o meu canal no YouTube, meu Facebook e meu Instagram. Lucas, capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: E Jesus ia de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o reino de Deus. E com ele iam os 12. E também o acompanhavam algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Entre essas mulheres estavam Maria Madalena, da qual foram expulsos 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes, Susana e outras mulheres. Todas elas serviam a Jesus com suas fazendas e bens. Amadas, o Espírito Santo me inspirou para falar sobre Joana. Joana não é muito citada na Bíblia. Ela é apenas citada por 3 vezes, basicamente. Ela é citada aqui no capítulo 8, onde fala que Jesus a curou e ela passou a servi-lo com bens e riqueza. Também ela é citada no ato da crucificação, quando ela e as outras mulheres ficam de longe observando Jesus na cruz. Por fim, ela é citada após a ressurreição, pois ela vai até o sepulcro juntamente com as outras mulheres para ungir o corpo de Jesus. E lá elas descobrem que Jesus havia ressuscitado e Joana aparece nessa cena junto com as demais mulheres anunciando a ressurreição de Cristo. Sabemos que a história de Joana ela não é muito explorada nos púlpitos das nossas igrejas e poucas vezes vi alguém pregar sobre esta mulher, mas ela traz ensinos relevantes que impactam a minha vida e a sua vida para crescermos no reino de Deus. Vejamos bem, o primeiro fato é que o escritor Lucas escreve minuciosamente que ela foi curada. E entre essas mulheres que foram curadas, ele cita o nome de Joana. Diz ainda o escritor Lucas que essas mulheres foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Nós conseguimos ver nesse texto 2 tipos de enfermidade. Uma enfermidade de caráter maligno, provocada por espírito maligno, e uma enfermidade de caráter físico. Não sabemos se Joana tinha uma enfermidade maligna, se era possessa, se era endemoniada. Também a Bíblia não deixa claro se ela tinha uma doença física. O certo é que esta passagem traz para mim e para você algo relevante, que nós, se quisermos servir a Jesus, e só podemos realmente e passaremos realmente a servir a Jesus e ser útil na sua obra depois que formos curadas. Nós precisamos ser curadas. Mulheres curadas, elas produzem para o reino de Deus. E somente após a cura é que Joana entrou nas fileiras daquelas que serviam a Deus. Precisamos receber a cura. Uma mulher que tem espírito maligno, por certo, ela não precisa apenas da cura espiritual. Ela precisa nascer de novo. Porque uma mulher com espírito maligno, ela jamais poderá estar servindo a Deus, porque ela precisa ser liberta. Uma mulher com doença física, ela poderá provavelmente servir a Deus. Talvez não poderá servir com tanta eficácia, pois a enfermidade nos impede de trabalhar, de agir, de nos desenvolver com todos os nossos atributos que Deus nos deu. Todavia, querida, eu quero te dizer que o Senhor, ele está disposto a curar cada mulher, cada uma de nós, para nós servirmos a ele e fazermos a obra dele. Muitas vezes precisamos ser curadas no nosso emocional, precisamos ser curados nos nossos sentimentos, precisamos ser curados nas nossas finanças para que nós possamos administrar bem os recursos que Deus nos deu, precisamos ser curadas de mágoas antigas, ressentimentos, raízes de amargura, porque tudo isso nos impede de servir a Deus melhor. E também precisamos, é óbvio, ser curadas no físico, porque há doenças que vêm trazer para nós traumas e dificuldades para podermos fazer um serviço grande e um serviço maior e melhor para o reino de Deus. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo nos dá saúde pelo poder da sua palavra. É importante, querida, que sejamos curadas, porque Deus quer nos usar. Busquemos a cura em Cristo para sermos um instrumento vivo na mão de Deus. Primeiro aspecto, então, sobre Joana é que ela foi curada. Segundo aspecto, Joana era uma mulher influente e casada com um homem influente. Ora veja, uma mulher que era casada
casada com o procurador de Herodes, era uma mulher influente. Esse Herodes era o Herodes Antipas. E o Herodes Antipas era filho do Herodes Grande. Eram pessoas extremamente perversas, imorais, e o marido dessa mulher trabalhava com Herodes Antipas, era procurador, defendia os interesses de Herodes Antipas, mas isso não impediu que Joana viesse a entregar sua vida para Jesus. É interessante que, mesmo sob a influência de um marido que lidava com alguém da alta sociedade, Joana optou em servir a Jesus. Por quê? Porque tudo aquilo que a sociedade alta, que a sociedade rica, que a elite produzia, não representava para Joana nada para a sua vida espiritual. Afinal, nas grandes elites estão os grandes pecados e as imoralidades que nós sabemos pela história da humanidade. E Joana decidiu servir a Deus. Ela teve uma individualidade em estar com Deus, independente de quem era o marido dela. É interessante que na vida secular, eu e você temos o nosso RG, o nosso CPF, independente do nosso marido. E eu sempre digo, na vida espiritual, eu e você também temos uma individualidade. Olha, se o nosso esposo, para quem é casado, serve a Deus, amém. Se ele não serve, isso não pode ser impedimento para você servir a Deus. Você precisa entregar a tua vida plenamente na mão do Senhor, porque no reino de Deus você também tem a sua identidade e o seu CPF espiritual. Entenda, uma ilustração. Também nós podemos ver na vida de Joana que ela tinha bens, e os bens que ela tinha, ela resolveu empregar, investir no reino de Deus. Amadas, é tão lindo a gente ver esta passagem. Eu penso que Joana era uma mulher rica, porque eu não posso falar do que na Bíblia não está escrito. A Bíblia diz que as mulheres, incluindo Joana, ela servia a Deus, servia a Jesus com suas fazendas e bens. Então eu entendo que Joana tinha uma independência econômica. Ela era uma mulher de qualidades, de condições econômicas abastadas. Para ter bens e fazendas e doar a Jesus, ela doava o que era dela, não o que era do marido. E nós percebemos, irmãs queridas, amadas, o quanto é importante nós que temos independência financeira, buscarmos um meio de investir na obra de Deus. Tem mulheres que têm muitos vestidos, muitos sapatos, muitas bolsas, tantos sapatos que parece uma centopeia. E você abre o guarda-roupa dela, você vê tantos vestidos, alguns usados uma única vez e talvez nunca mais serão usados. Olha, nós não podemos ser snob, porque Deus não se agrada disso. Temos que pensar que roupas, sapatos, bolsa podemos ter para andarmos logicamente bem apresentável, como dignas servas de Deus, mas não podemos imaginar sequer e guardar essas coisas como se elas fossem, ou investir nessas coisas como se elas fossem para o nosso sepultamento, que quando nós morrêssemos, elas fossem colocadas na gaveta debaixo da nossa sepultura. Olha, a sepultura não tem gaveta. Também eu nunca vi nenhum caminhão de mudança acompanhando um velório para deixar as coisas de alguém lá no cemitério. Sabemos por Jesus que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Jesus disse isso exatamente após dizer que devemos ajuntar tesouros no céu. Nós não podemos pegar todos os nossos recursos, investir em coisas que não têm valia para a vida eterna. Podemos, obviamente, nos cuidar, ir ao cabeleireiro, cuidar da nossa unha, cuidar do nosso cabelo, pôr uma roupa apresentável, mas nada de esnobação, nada de ostentação. Deus não se agrada disso, porque a humildade convém ao Senhor. A palavra é tão clara em dizer que a Joana servia ao Senhor com seus bens. Então eu tenho certeza que ela olhou para tudo que ela tinha, para tudo que ela representava na sociedade e percebeu que tudo que ela tinha não era nada para o seu enlevo espiritual. Aí ela pensou, sei como vou fazer, vou investir no reino de Deus. Eu te pergunto, minha amada, você tem investido no reino de Deus? Toda a sua prosperidade foi Deus que te deu. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Se somos médicas, se somos advogada como eu, se somos professoras, se somos empresária, tudo isso é muito bom, mas tudo isso tem que ser para glória e para investimento na obra de Deus. Outro aspecto interessante é que nós podemos ver muito peculiarmente que Joana, após
ou no ato que Jesus estava sendo crucificado, ela não saiu do pés da cruz. Eu e você precisamos manter aos pés da cruz, porque lá está o nosso Redentor. Por fim, nós vemos ela de novo, vislumbrante na cena, cheia de alegria, falando que Jesus ressuscitou. Isso mostra para mim e para você que toda mulher curada, sarada por Deus, ela tem uma mensagem para este mundo. Jesus ressuscitou. Ele vive e aquele que está em Cristo viverá eternamente. Precisamos, amadas, estar anunciando que Jesus ressuscitou e que ele é vida e vida com abundância. Querida, que sigamos o exemplo de Joana, que sejamos mulheres curadas, que sejamos mulheres independentes na vida espiritual, que tenhamos compromisso com o chamado que Deus nos deu, que sejamos mulheres que, acima de tudo, vivemos uma vida para investir no reino de Deus, sem nunca esquecer de tudo que Jesus fez por nós. Amadas, que sejamos mulheres que abramos a nossa boca, ou que abrimos a nossa boca para anunciar que Jesus ressuscitou. Um grande abraço, Adriana Prado.